Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Muito tempo que eu não venho trazer uma palavra para vocês, né? Muito tempo que eu não prego aqui, né, no YouTube, mas hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, vem do coração de Deus. Está em Jeremias, está no capítulo 24, que o título diz: A visão dos 2 cestos de figos. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto, figos muito bons, como figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: Que vês tu, Jeremias? Respondi: os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, gente, essa palavra aqui, ela reflete a vida do cristão. Ela reflete a vida de quem é crente e de quem é cristão. Então, os figos ruins indicam crentes, que somente são crentes. E os figos bons representam os cristãos, os verdadeiros do Senhor. Aí o que acontece aqui? Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos. Vocês podem ver que havia uma diferença, né, entre os 2 cestos. Em um cesto, né, Deus vai e pergunta para Jeremias, e ele fala: um cesto tinha figos muito bons, né, como figos temporãos, e o outro cesto tinha figos muito ruins que se não podiam comer. Gente, assim é com relação à vida cristã. Tem pessoas que são crentes, que vão na igreja, que louva, que lê a palavra, que prega a palavra, mas na verdade são figos ruins. São figos ruins, porque naquele grande dia Deus vai falar para essas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? E o cristão simboliza o quê? O cesto de figos bons, que é aquele cristão que é firmado na rocha, que é Cristo Jesus. É aquele cristão que verdadeiramente ele se prostra ao Senhor, ele ora ao Senhor no dia a dia, ele prega a palavra, prega o evangelho para aqueles que são necessitados, né? Vamos ver. Então me perguntou o Senhor: Que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os muito bons e os muito ruins. De ruins que são não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: gente, aqui deixa eu lembrar. Peraí, deixa eu voltar de novo aqui. Aí o que aconteceu? O rei de Babilônia, Nabucodonosor, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém. Mas é o seguinte: Deus permitiu que o povo de Judá, né, de Jerusalém,
fosse levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Ele permitiu. Mas depois, olha só o que Deus vem falar aqui para Jeremias. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Ou seja, aquele povo de Deus naquela época, o povo de Judá, eles estavam aprisionados, eles estavam em cativeiro. Mas o que acontece? O Senhor Deus estava o que? Os favorecendo. E é isso que acontece na vida do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele pode ir para o cativeiro, mas ele é favorecido. José não foi para o cativeiro? José não foi preso? E lá José, ele se tornou o que? O chefe daquela prisão. Ele começou a trabalhar dentro daquela prisão, ajudando o carcereiro. Olha só que mistério, olha só que profundo que é isso. Né? José estava preso numa situação contrária e adversa, mas ele estava fazendo o quê? Estava já governando, já comandando a prisão. Né? E ali Deus fala, né, que ele ia fazer o quê? Que ele ia favorecer o povo de Judá. Ele ia favorecer, ele ia fazer o quê? Ele ia estender as mãos para aquele povo, porque ele sabia que era povo dele, ele sabia que eram escolhidos deles, que eram cristãos, não eram crentes, eram cristãos. Então ouça bem, há uma diferença de ser cristão e de ser crente. Crente, até o diabo pode ser crente, porque ele crê e estremece, mas ele não obedece. Ele não obedece a palavra de Deus. Entendeu? E é assim com os crentes de 1,99, igual o falecido Edinaldo do Rio falava. Né? Os falsos crentes de 1,99, que dizem que são crentes, mas não dá a paz do Senhor pro irmão, porque o irmão tá de calça na rua, né? Aí vê o irmão na rua, né, de calça comprida, de calça jeans, ou a irmã não cumprimenta, não dá a paz do Senhor, né? Ah, não, eu só cumprimento quem tá de saião até lá no pé. Esse é o crente. Esse é o crente. Não, eu só cumprimento quem tá de terno e gravata. Vai pensando assim, crente. Vai pensando assim, que o seu lugar você vai ver aonde vai ser. Lá no lago de fogo e enxofre. Tá? É lá que tu vai cair na segunda morte. Tá bom? Ô crente santarrão que gosta de ficar aí julgando o irmão só porque o irmão tá usando um short, tá usando uma bermuda, tá usando uma calça jeans, né? Um pijama, né? Então, é isso aí. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra, edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Olha que maravilha! Olha, aquele povo de Judá foi um povo privilegiado, né? Deus vai e fala aqui, né? Porei sobre eles favoravelmente os olhos, né? Deus o quê? Deus ia olhar para eles o quê? Com amor. Deus ia olhar para aquele povo com amor, né? Como um pai que ama o seu filho, Deus ia olhar com amor para aquelas pessoas, né? Que maravilha isso, né? E ele fala aqui, né, no 6, né? E os farei voltar para essa terra, edificá-los-ei, os reconstruirei, irei edificá-los, fortalecê-los. No lugar de onde eles foram tirados, eu vou restituir eles a este lugar, né? E plantá-los-ei e não os arrancarei. Tá vendo? Ou seja, Deus ia plantar eles de volta na sua terra e não ia mais os arrancar. Deus permitiu sim que o rei Nabucodonosor tomasse eles,
por cativos. Mas quando Deus fala com Jeremias, né, ele vai e fala que ele vai plantá-los e vai o quê? E vai fazer deles o quê? Não arrancados mais da presença do Senhor, né? Eles vão ser pessoas, né, que vão ser plantados e vão permanecer na sua terra, que é a terra de Judá, né, de Jerusalém. E aí no 7 que diz, para terminar: dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, ponto e vírgula. Olha só, aquele povo, gente, eles na verdade, eles não conheciam o Senhor de viver com Ele, de andar com Ele. Eles conheciam o Senhor de ouvir falar. É igual aquela passagem, né, de Jó, que Jó fala, né, que antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Então aquele povo de Judá era a mesma situação de Jó. Eles conheciam, ouviam falar de Deus, mas eles não tinham o quê? Intimidade com Deus. Eles não reconheciam Deus como o Senhor da vida deles. Então eles precisaram passar por um cativeiro, por uma prisão, para eles reconhecerem o quê? Que Deus era o Senhor na vida deles, né? Que este Deus era o Todo-Poderoso, que podia colocá-los onde Ele quisesse, a hora que Ele quisesse, né? E aí o restante aqui: eles serão o meu povo, vírgula. Eles serão o meu povo. Ou seja, naquela época que eles foram cativos, eles ainda não eram conhecidos como povo do Senhor. Mas como eles passaram pelo sofrimento, pelo cativeiro, né, Deus aí faz essa promessa: eles serão o meu povo. Deus está garantindo que eles seriam o povo de Deus, né? E eu serei o seu Deus, ponto e vírgula, né? Deus falando: eu serei o seu Deus. Somente quem? Somente Deus mandaria na vida deles, somente Deus cuidaria deles, somente Deus estaria adiante deles, né? Porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Olha que maravilha. Aquele povo, eles iam se humilhar perante o Senhor de todo o coração, né, de toda a alma deles, de todo o coração, e eles iam ser o que? Acolhidos pelo Senhor, né? Não tem aquela passagem da Bíblia, agora eu esqueci, eu acho que é em Salmos que fala, ou Isaías, não sei, que Deus faz com o ser humano assim como a galinha faz com os pintinhos, né? Que ela abraça, né, debaixo das suas asas, e é assim que o Senhor faz conosco, né? Nos coloca debaixo das asas dele, né, nos protegendo. E ali o Senhor fala, né, para terminar essa palavra, de todo o seu coração, né, que eles iam, né, se voltar para Deus de todo o coração deles. Então essa é a diferença de ser o quê? Cristão. Cristão se volta para Deus de todo o coração. Crente não. Crente é só da boca para fora. Porque tem muito crente, gente, que bebe, que fuma. Tem muito crente que se prostitui, que faz tudo quanto é errado. Faz tudo quanto é errado. Adultera, né? Faz tudo quanto é errado. Fornica, né? Mas aí o Senhor vem falar o quê? A diferença do crente e do cristão. Ou seja, outrora, aquele povo de Judá e Jerusalém, eles estavam o quê? Sendo crentes. Mas depois, Deus, através daquele cativeiro, ia tornar eles em verdadeiros cristãos. Eles não seriam mais simplesmente crentes, de só ouvir falar de Deus, mas eles iam se entregar de todo o coração para esse Deus, sendo cristão,
cristão. Sabe o que significa ser cristão? É ser parecido com Cristo. Ser cristão é ser parecido com Cristo. É isso que significa. Né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Desde já eu desejo um bom Natal, um bom ano novo para todos, né? Que nós entremos no novo ano, em 2025, com muita fé, com muita garra, com muita força, com muita alegria, né? E o Senhor Jesus à frente sempre, né? Sempre. Porque se não fosse Ele, nem aqui eu estaria pregando para vocês hoje. Né? Eu larguei, gente, de ouvir a pregação, tá? O Elias Soares está lá pregando, ó, lá no show da fé. E eu tô aqui pregando para vocês. Por quê? Porque eu sou cristã. Por quê? Porque eu me voltei para o Senhor de todo o meu coração. Então eu estou aqui fazendo a minha parte, que é levar a palavra, levar o evangelho. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Grande beijo e ótimo 2025 para todos. Até mais.